a su familia ayudar. A poco que debutó, la 12 fue quien corrió, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mão de Deus. Comigo, como sempre, está a Matilde Pinhol, eu sou o Pedro Brites e hoje vamos ter aqui um episódiozinho também outra vez novo sobre um tema e para um tipo de rúbrica também que está a estrear. Vamos focar-nos numa pessoa, neste caso num jogador. Já tínhamos dado pistas sobre aquilo que seria, sobre quem seria o jogador, no fundo. Acho que até foste tu a dar essa pequena pista. Disseste que era inglês, não foi? Disse que era um jogador inglês só. Não vamos falar do Sancho, não vamos falar do Sterling, não vamos falar do Lampard, vamos falar daquele que eu não tinha, ou seja, tinha a noção que ele era grande, que ele era bastante grande, que ele era gigante, Sim. mas não tinha noção que ele era unanimemente considerado, ou praticamente de forma unânime, o melhor jogador inglês de sempre. Bobby Charlton, não é Bobby Robson. Bobby Charlton. Sim, vamos ver se ao longo do episódio se calhar beba um shot cada vez que nós nos enganarmos e dizemos Bobby Robson em vez de Bobby Charlton. Espero que não aconteça. Bobby Charlton, jogador, uma lenda inglesa, lenda do United. Vamos falar um pouco daquilo que foi a sua vida e vamos falar dele também, uma das ideias. E a ideia surgiu-nos de falar dele também, digamos que para meio que celebrar, entre aspas, a sua morte e aquilo que fez em vida. E pronto, lenda do United, lenda máxima da seleção dos Three Lions. Falar um pouco do seu percurso, competições ganhas. Vamos falar aqui de uma rivalidade curiosa que apanhámos aqui no meio. E vamos focar-nos aqui em 2 jogos, essencialmente, que já vamos falar um bocadinho mais à frente. Portanto, passando aqui a bola para ti, Bobby Charlton, o que é que te sai assim mais quando falamos dele? Para mim, provavelmente o que me sai mais à vista é a carreira e a lealdade ao Manchester United, porque foram muitas épocas e ele entrou no United muito jovem, com cerca de 15, 16, 17 anos, e por lá continuou e fez praticamente toda a sua carreira. E é engraçado salvo seja, porque ele esteve nos momentos de maior glória do clube, como também nos momentos de maior, se calhar, tristeza. Pronto, é o desastre de Munique, e depois quando o United conseguiu ganhar pela primeira vez a Taça dos Campeões Europeus, e portanto acho que é uma história, não quero dizer, é uma história um bocado de superação, de certa maneira, de superação, mas acima de tudo gosto de destacar a lealdade do jogador para com o Manchester United, que no fundo foi o clube que lhe deu todas as possibilidades e todas as maneiras possíveis e imagináveis, ajudou a ser o jogador que hoje conseguimos reconhecer como um dos melhores e maiores jogadores ingleses de sempre. Sim, ele em termos de seleção, e agora também apresentando um pouco para quem nunca ouviu, como nós também não tínhamos visto, não é? Naturalmente. É um jogador que atualmente é o 7º jogador inglês com mais jogos pela seleção. O seu primeiro jogo pela seleção inglesa é em 58 contra a Escócia. Sim. E o seu último, um jogo curiosíssimo, que é o jogo contra a Alemanha Ocidental, é RDA, certo? RDA. Exatamente, RDA, em 70, no Mundial de 70, nos quartos de final, que já vamos falar um bocadinho mais à frente. Tem 758 jogos pelo United, nunca levou amarelo ou foi expulso. Pois agora fiquei confuso se era RDA ou RFA. Eu acho que é RDA, porque é democrática. Ok. Eu acho que é isso. Tenho quase certeza, mas depois já vamos confirmar. Nasceu em Northumberland, uma zona um bocadinho acima uma região um bocadinho acima de Newcastle, em Hashington, que é uma zona mineira, uma cidadezinha mineira. Tem 4 tios futebolistas, futebol corria no sangue naquela família. Um deles, uma lenda do Newcastle, se não estou em erro, exatamente. Exatamente, era um bom aluno, segundo alguns professores, um aluno que estava
e isto num documentário que vocês encontram facilmente no YouTube sobre o jogador. Era um bom aluno, talvez 25% naquela fatia dos 25% melhores, o que para um jogador de futebol às vezes é posto de lado, pensar jogador de futebol, mau aluno, mas não. E aos 15 anos, bastante cedinho, vai para o United começar a jogar. Vai para o United. Ele, numa entrevista também, quando fala sobre a ida para o United, eu lembro-me dele referir que dos 15 aos 17 ele ainda não podia assinar contrato profissional, portanto só aos 17 ele depois chegou a assinar esse mesmo contrato e até lá acabou por trabalhar junto dos colegas dele de equipa. Em trabalho tipo industrial. Sim, trabalho industrial, exatamente. Sim. Sim, e depois, isto numa altura em que uma lenda, um treinador que é uma lenda do United, Matt Busby, da Busby Way, comandava a equipa e portanto quando o Charlton, faz os 17 anos, começa a assumir algum protagonismo. Sim. No United já. Sim, e o próprio Matt Busby também, como referiste, uma lenda do Manchester United enquanto treinador e que passou também, não só do desastre de Munique, mas que também chegou numa altura onde o United tinha passado por uma bancarrota e o United também tinha descido de divisão por 2 vezes. E portanto ele pega assim no United um bocado despedaçado. Se nós hoje em dia achamos que o United está completamente destruído, então este United, agora não sei bem precisar os anos, mas este United estava então completamente no lodo quase. Sim, atualmente as equipas grandes também é mais, como fosse para as pequenas é maior, é muito mais difícil atingirem os resultados drásticos que aconteciam nestas alturas. Mas sim, Matt Busby e a sua Busby Way era um pouco dar uma liberdade aos jogadores que se calhar não ensina na altura, um modelo muito pouco rígido. Sim. Dizia aos defesas para defender, aos médios para criar e aos atacantes para marcar golos, era algo assim do género. E nesse tal documentário a sua forma tática, a forma de treinar era descrita dessa forma. Ainda em jovem, eu não sei se consegues precisar, mas Bobby Charlton foi altamente preponderante na equipa mais jovem do United. Sim, sim, é verdade. Na altura havia a FIFA Youth Cup, que era basicamente os jogadores sub-19 das grandes equipas europeias que disputavam essa competição. O United chegou, penso que a ganhar, provavelmente o maior vencedor dessa competição, e o Bobby Charlton aparece numa equipa desse Manchester United sub-19 também muito, muito talentosa e muito destacada. E portanto eles acabaram, a primeira vez que ele se calhar se destaca mais a sério é justamente nessa equipa. E depois lá está o plantel do United, a equipa principal do United tinha tanta qualidade que ele acaba por aparecer num jogo contra uma equipa que curiosamente chama Charlton Athletic, e ele faz aí a sua estreia, inclusivamente marca 2 golos. E ele surge nesse jogo, mas lá está, como a equipa do United era tão talentosa, era difícil de ficar. Era muito difícil ele ficar e ganhar o seu lugar de destaque. Isso chega muito, muito mais tarde, mas sim, efetivamente o início começa com esta equipa tão vitoriosa de sub-19 na FIFA Youth Cup. Ele depois eventualmente também faz a sua estreia na FA Cup frente ao Birmingham, se não estou em erro, mas numa semifinal que até inclusive onde marca um gol. E pronto, depois a final, creio que foi contra o Aston Villa, se não estou em erro. A final a edição da FA Cup foi um Aston Villa. Sim, foi uma final bastante controversa contra o Aston Villa, sim. Em que o United depois acaba por perder. Sim, exatamente. Sim. Aliás, é só, e aqui um pequeno spoiler, é só a terceira final da FA Cup que eles vão. Que é vencida. É só muito mais tarde, depois de várias tentativas, é que eles conseguem esse feito. Exatamente. Cerca de 6 épocas depois, mais ou menos. Sim, sensivelmente. Praticamente, sim. Estamos portanto, a sua estreia na FA Cup em 56-57.
Em 57-58 acontece uma tragédia muito, muito conhecida, não sei se queres abordar Sim, esse tema. Posso falar sobre isso. O que o United tinha acabado de se apurar para as meias finais da Taça dos Campeões Europeus, depois de vencer o Estrela Vermelha na antiga Jugoslávia, que agora é a Sérvia. E basicamente eles foram da Jugoslávia para Munique, e em Munique o avião seria reabastecido para depois poderem fazer a sua viagem até a Inglaterra. E foi em Munique, a Alemanha tem um inverno muito rigoroso, e foi num inverno rigoroso, porque isto foi em fevereiro, acho que foi a 5 ou 6 de fevereiro. O jogo foi dia 5 de fevereiro e eu creio que eles depois foi provavelmente no dia a seguir. Eles empataram lá. Eles empataram o jogo. Exato. O agregado é 5-4 para o United. Sim, eles ganham 2-1 em casa, creio que um gol de... O Bobby Charlton marcou 2 golos. Na segunda volta. Sim, na segunda volta, exatamente. Fica 2-1 com gol em casa, isto em Old Trafford, com um gol de Charlton, e depois fica 3-3. E se não me engano, está 3-0. E o Estrela Vermelha na segunda parte começa a crescer e consegue fazer o 3-3, mas depois fica por não darem nada. O próprio Bobby Charlton, ele fala sobre isso numa entrevista, numa das inúmeras entrevistas que lhe fizeram, e ele fala sobre o medo que o United ganhou na segunda parte, depois daquele... Não é comum uma equipa que está a perder 3-0 ao intervalo depois conseguir fazer conseguir dar essa reviravolta e quase que sair por cima. Sim, e pronto, como estavas a dizer, depois é na volta que acontece. Exatamente, o desastre. É na volta, o avião tentou descolar de Munique, não conseguiu, e depois de 3 tentativas, sensivelmente, o avião acabou por ter o acidente e embateu contra uma casa. Acho que estavam por lá 44 passageiros, morreram cerca de 23 44 destes 23 perderam a vida, e destes 23, 8 eram jogadores do Manchester United. E na altura o guarda-redes, o Harry Gregg, ele teve a sorte, felizmente, de ficar minimamente bem, então começou a retirar alguns colegas dos destroços, e um deles era o próprio Bobby Charlton, que acabou por não ter grandes mazelas desse acidente. Ele era bastante jovem. Houve um colega dele que ainda sobreviveu umas 2 semanas, mas que não conseguiu sobreviver. E o treinador também passou um período muito, muito conturbado e... Ele ficou sem treinar durante algum tempo, sim, não foi? Sim, ele depois acho que ele só voltaria mesmo na época a seguir, portanto em 58, 59. E não sei se viste alguma coisa sobre isso, mas achei muito interessante, que é a solidariedade de muitos clubes europeus para com o Manchester United nesta altura. Foi, primeiro, em que surpreendeu-me bastante, o Liverpool emprestou 5 jogadores ao Manchester United. Sim, eles abriram uma série de exceções só por causa do que tinha acontecido. Exatamente, abriram uma série de exceções. O guarda-redes na altura do Manchester City era alemão e predisposto a ser um género de mediador e de tradutor entre o Manchester United e as autoridades alemãs. Portanto, também aqui vê-se provavelmente 2 dos maiores rivais do Manchester United a terem esta solidariedade e demonstrar que às vezes que às vezes os clubes sabem meter essas rivalidades de lado e conseguem reconhecer o que é mais importante. Mas mais interessante do que isto é também uma amizade que nasce quase entre o Manchester United e o Real Madrid, que é o treinador era muito próximo do mítico treinador do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, e o próprio Santiago Bernabéu chega a dizer para o Di Stefano ir mesmo para o Manchester United durante uma época. Depois a Federação é que rejeitou, com receio que o Di Stefano fosse substituir algum jogador inglês na altura e que, pronto, no fundo lhe retirasse o lugar. Mas pronto, o United passou por uma reconstrução muito demorada, muito complicada, mas que foi tendo assim fomos tendo assim uns lives ao longo dos anos de esta equipa, mais cedo ou mais tarde vai dar a volta. Vai voltar, exato. Uma curiosidade também que eu vi foi que eu agora já não lembro qual é o jogador que está sentado ao lado do Bobby Charlton, mas basicamente eles dois iam numa zona mais perigosa
do avião, e houve 2 colegas que quiseram trocar com ele, que receberam ordens para trocar, não sei se foi a vontade própria, não sei se foi meio estilo de brincadeira, mas a verdade é que depois 2 colegas acabaram por falecer, se não estou em erro. E para se ter também noção um pouco da gravidade depois, não só dos que ficaram, dos que permaneceram vivos, o jogo seguinte em Old Trafford não teve o 11 inicial dado com antecedência porque era impossível saber que os jogadores é que estariam em condições de entrar em campo. Nessa época eles terminam em 9º, mas na FA Cup conseguem ir à segunda final de Charlton neste caso, depois de passarem por Sheffield Wednesday numa vitória por 3-0, West Bromwich 1-2-2, mas como havia jogo de desempate ficou 1-0 depois numa segunda mão, Fulham, uma equipa da segunda divisão. Exatamente, que estava a fazer um brilharete. 2-2, também empate com bis de Charlton e depois um 5-3 no jogo de repetição, com um gol de Charlton. Na final, o mesmo destino da primeira, a derrota, e neste momento há o Mundial da Suécia. Sim, só um pequeno apontamento antes de avançarmos para isso, que é o facto de, para eles na altura, em 58, já era muito bom chegar, a vitória em si já era a chegar à final, depois do período completamente trágico que o Manchester United atravessava naquele momento. Aquela final só chegar àquela final já significou muito e era quase uma mensagem de que o Manchester United não estava completamente, não tinha sido tudo em vão e que num futuro que demoraria quase 10 anos, e durante estes 10 anos houve episódios de grande, ainda assim houve episódios de grande sucesso, mas também de alguns baixos, mas que preconizava algo mais. Sim, concordo contigo. Depois, lá está, chegam à Suécia e antes disso, Bobby já se tinha estreado em 58 com um gol frente à Escócia, mas no Mundial, embora tenha ido na comitiva, acabou por não jogar nenhum jogo. A Inglaterra acaba em terceiro lugar no seu grupo mundial, num grupo com Brasil, União Soviética e Áustria. Em 62 ele já joga, mais como um winger na altura. Sim, pela esquerda. Sim, e há um jogador numa entrevista que diz até que acha que se ele tivesse jogado pelo meio as coisas tinham corrido melhor, e agora sabemos que de facto sim. Um comentário que demonstra também a adaptabilidade e a versatilidade de Bobby Charlton. Podia jogar tanto pelo meio, pela esquerda, mais como avançado. Tinha essa possibilidade. Era um jogador que conseguia ter uma presença bastante notável em várias áreas do campo. Em 62-63 chega Daniel Law, um escocês, e ao United, e podemos ver pela primeira vez esta dupla que leva o United à terceira final da FA Cup, mas desta vez ganha. Era uma dupla muito, 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 muito forte, embora 19º lugar na Liga. Sim, mas uma vitória por 3-1 frente ao Leicester no Wembley. Mas pronto, esse é o ponto baixo dessa época do Manchester United. Depois também acaba por chegar George Best. Sim, em 63-64. Pronto, acaba por chegar George Best e aqui forma-se um trio de ataque completamente icónico do nosso... Indefensável, sim. Exatamente, se nós hoje em dia temos como referência Messi, Suárez, Neymar, ou Ronaldo, Benzema e Gareth Bale, por esta altura, creio que as referências seriam Charlton, Law e George Best. Era um CD B, digamos assim. BCD, podia ser BCD, sim, a tripla. Depois, nesse ano, ficou em segundo lugar na Liga, em 63-64, já com a chegada de Best. Segundo lugar na Liga, uma subida notável, 17 lugares. Sim. Meios finais da FA Cup e quartos final da Taça das Taças. E no ano seguinte, o rebuild, digamos assim, do United fica completo com a vitória. A nível doméstico, pelo menos. Sim. Que já tinha começado com a vitória na FA Cup e que depois culminou com esta... Com este campeonato, exatamente. E depois houve outro título que surgiu em 66-67, onde o United foi durante 20 jogos absolutamente imbatível. Uma equipa imbatível, sim. Exatamente.
Ainda antes disso, em 65-66, quarto lugar na Liga, meias finais da Taça e meias finais da Champions. O que acontece também é que em 66 é ano de Mundial, e falando aqui um pouco do Mundial, porque tem aqui um jogo que nos interessa bastante, este Mundial é um Mundial que importa bastante para o panorama, inglês, porque existem aqui várias coisas em questão. Estamos a falar de uma seleção que encarava esta competição até há alguns anos antes, com alguma soberba, por se considerar o país do futebol, e o país do futebol não tem que entrar em competições que não quer, em competições com outras seleções menores, digamos assim, e esta soberba, aliás, valeu-lhe a não participação nas primeiras edições do Mundial. Mas este Mundial, depois de algumas prestações menos boas, um Mundial em casa, a seleção a jogar essencialmente em Wembley, neste caso não estava previsto que fosse sempre em Wembley, mas foi isso que aconteceu. Uma equipa que jogou sempre em Wembley, pode ter sido aí que se calhar começou o Football is Coming Home, não foi, acho eu, mas poderia ter sido, porque... Mas foi onde começou uma rivalidade. Sim. Uma rivalidade sim. E ali também se calhar um carinho muito grande do próprio Bobby Charlton ao estádio do Wembley, onde foi feliz inúmeras vezes. Sim, falando aqui um pouco daquilo que foi este Mundial, assim muito rapidamente, os grupos, vou falar de apenas 3 grupos, que são os que nos interessam mais. Inglaterra, o primeiro grupo, Inglaterra, Uruguai, México e França. No jogo de abertura, um jogo entediante, não fui eu que o disse, atenção, foram os comentadores da altura, 1-0 frente ao Uruguai, mas as 2 vitórias seguintes fizeram valer a pena as idas ao Wembley, 2-0 ao México, 2-0 à França. No grupo 2, grupo da Alemanha, a Alemanha que depois chegaria à final, daí também estar a mencionar, a Alemanha em primeiro com 5 pontos, a Argentina em segundo com 5 pontos, Espanha em terceiro com 2 e Suíça com 0. A Alemanha goleou a Suíça por 5-0, empatou com a Argentina a 0 e depois venceu a Espanha por 2-1. E no grupo 3, o grupo mais importante para os portugueses, obviamente, o seu, na estreia em mundiais, aliás, Portugal faz 6 pontos, o máximo, sendo que cada vitória na altura valia 2. Uma vitória de 3-1 à Hungria, 3-0 à Bulgária e uns fantásticos 3-1 ao Brasil de Pelé, que é um encontro de reis. Sim, exato. Deve ter sido... É daqueles jogos que dá vontade de arranjar uma máquina do tempo, voltar atrás e arranjar bilhetes para estar lá. Depois, nos quartos de final, um Inglaterra-Argentina quentinho, como são todos. Sim, como não podia deixar de ser. Sim, exatamente, como está na história, é quase que obrigatório. Um Alemanha-Uruguai, sem surpresas, um 4-0 forte da Alemanha, e a União Soviética 2-1 à Hungria. O outro jogo, dos quartos de final entre estreantes, um Portugal-Coreia do Norte, talvez o jogo mais fantástico desta competição. Talvez o jogo mais surpreendente e que causava... E que se calhar causava... Era quase um jogo entre os dois. Os underdogs era um jogo onde os underdogs se puderam defrontar diretamente e quase que era aquele jogo que decidia qual dos underdogs era o melhor. Sim, exatamente. E neste duelo de underdogs, em que a Coreia esteve a ganhar por 3-0, Portugal depois deu a volta com 4 golos de Eusébio. Depois disto, meios finais, Alemanha 2, União Soviética 1. No Inglaterra-Portugal, temos um jogo que é um dos jogos mais curiosos, mais interessantes deste Mundial. Uma vitória por 2-1 da Inglaterra, mas é uma vitória que tem muito que se lhe diga, não no mau sentido, mas porque é de facto um jogo muito curioso. Sim, é de facto um jogo muito, muito curioso e onde eu diria que se calhar começa uma rivalidade entre Bobby Charlton e Eusébio, e é um jogo onde Inglaterra apresentava-se com, tanto Inglaterra como Portugal, mas se calhar Inglaterra se calhar com um 11 ligeiramente mais forte, apresentavam-se bastante, eu diria que bastante equilibradas, e que de qualquer das formas, independentemente do resultado final, acho que daria sempre um jogo bastante interessante.
Do lado de Inglaterra, obviamente que o destaque de hoje da nossa parte vai para Bobby Charlton, e para não falarmos só de Inglaterra, e já que estamos a falar de Portugal, nós temos aqui uma seleção que é composta por Hilário, e que tem outros grandes nomes, não só o nome de Eusébio, que acaba por marcar a grande penalidade aos 82 minutos, mas surgem-nos aqui nomes como o de Mário Coluna, António Simões, Jaime Graça. É aqui um elenco, uma grande seleção. é um elenco de jogadores que estava a fazer a sua estreia, e uma senhora estreia, e que estavam a surpreender o mundo. Acredito que estavam a surpreender o mundo do futebol, e acho que é uma seleção que deve ficar a nível de história do futebol mundial. Acho que é uma seleção bastante importante, e que merece um destaque. O jogo previa-se equilibrado, e eu acho que tu partilhas esta opinião. Acabou por também sê-lo. Sim. Acabou por sê-lo, e a Inglaterra acabou por sair por cima, mas não apaga nada do que tinha sido os grandes jogos que Portugal tinha feito. Destacámos os jogos contra o Brasil, os jogos contra a Coreia. Portanto, esta prestação é mesmo memorável, e só viria a ser feito algo assim do género em 2006, quando Portugal ficou em quarto lugar na Alemanha. Sim, é assim, este jogo teve um bocadinho já de uma pequena confusãozinha por trás. Portugal faz 2 jogos em Manchester, 2 jogos em Liverpool, e este jogo seria no Goodison Park, em Liverpool também, e a Inglaterra, que até então tinha sempre jogado em Wembley, quis que o jogo fosse outra vez em Wembley. Por trás desta decisão existem várias teorias, várias questões. Uma delas é de que simplesmente, e esta digamos que é mais, não digo a mais plausível, mas a mais normal de todas, é a ideia de que o jogo foi desmarcado para Wembley, porque o Wembley tinha 100 mil espectadores, o dobro praticamente do Goodison Park, e para um jogo deste calibre era o mais apropriado. Outra teoria diz que, e é uma teoria partilhada por José Augusto da equipa portuguesa, é que os ingleses tinham medo de ir a Liverpool, até porque nenhum jogador do Liverpool estava na seleção inglesa, então o estádio estava um pouco dividido, e ele diz até os ingleses dessa cidade estavam habituados a ver-nos a jogar, e muitos deles iam torcer por nós. Quase certeza ganharíamos a Inglaterra em qualquer campo, menos em Wembley. Disse José Augusto. Também dito por ele, e lá está, é uma das outras teorias, é de que a Federação Portuguesa ganhou uma boa quantia de dinheiro que serviu para comprar a nova sede portuguesa da Federação Portuguesa de Futebol no ano seguinte, e passando a citar, ainda hoje ninguém confirma, mas aquela mudança teve que significar dinheiro debaixo da mesa para a nossa Federação. A FIFA não podia mudar um jogo assim de um sítio para o outro sem o consentimento das 2 seleções. Em Liverpool ou em Wembley, a verdade é que aquilo que se esperava era de facto um grande jogo. Dizendo daqui os 11 só, bastante assim, de forma resumida: na baliza Pereira do Belenenses, na defesa Batista, José Carlos Hilário do Sporting, Festa do Porto, Graça no meio campo do Vitória, Coluna do Benfica, e os restantes 4 também são do Benfica: José Augusto, Eusébio, Torres e Simões. Do lado inglês, na baliza Banks, na defesa Cowan, Charlton, Moore, Charlton, o irmão, Wilson. Depois no meio campo, aí sim, Styles, Charlton, o verdadeiro, ou aquele o mais acarinhado, Peters, e depois na frente, Hunt, Hurst e Ball. Inglaterra com um jogo muito típico, um futebol muito típico inglês. Sim, um futebol muito típico inglês, que nós acabámos também por analisar no primeiro episódio, que é sempre assim bastante conservador, e se calhar também tendo em conta aquilo que se calhar cada um valoriza. Se calhar é por isso que a seleção inglesa não é tão surpreendente
aos olhos, apesar das individualidades, mas se calhar coletivamente não seria tão surpreendente como outras, como é o Brasil de Pelé, como foram outras grandes seleções do nosso futebol. E pronto, e acabou por ser um jogo onde Bobby Charlton brilhou, onde Bobby Charlton aparecia como era quase omnipresente. Ele era quase omnipresente, estava em absolutamente todo o lado, era um polvo e acabou por fazer os 2 golos de Inglaterra aí aos 30 minutos e aos 80 minutos, e Portugal conseguiu depois uma grande penalidade quando o Jack Charlton, acho que aquilo que aconteceu com Jack Charlton foi que ele tinha tocado deliberadamente no remate. Sim, De Torres, e portanto foi aí que a grande penalidade surgiu e que Eusébio conseguiu converter, e o próprio Eusébio depois protagoniza um momento mais à frente onde quase fez o 2-2 para Portugal, mas que foi travado. Sim, indo ligeiramente mais ao talho, de facto, o futebol inglês era muito fácil não era muito fácil, era muito característico. A bola de um dos 4 da defesa, muitas vezes Moore, que era um central mais livre, era um livre, todo o terreno, que muitas vezes colocava a bola nas costas da seleção portuguesa em altura e em profundidade. O objetivo era depois a chegar um dos homens da frente, muitas vezes Hurst ou Hunt, que na disputa pela bola conseguissem ganhar ou sair para a baliza, ou então conseguir um apoio, criar uma situação de perigo a partir desse passe que pronto, era o estilo mais típico inglês. Até ao golo e até um pouco depois, Inglaterra está por cima. Depois disso é Portugal, é um ascendente bom de Portugal. Os últimos 10 minutos são muito portugueses, com vários remates de Eusébio, de Coluna e de Torres, 4 remates, alguns para fora, outros para as mãos de Banks. Da primeira parte, lá está, temos isso, e Nobby Styles a ser uma figura máxima que está a conseguir, e que depois veio saber que iria mesmo conseguir apagar a chama de Eusébio, que Eusébio tinha. Sim. E pronto, o jogo acabou por, no final, que é a história que todos sabemos, Portugal é eliminado, e Inglaterra consagra-se campeã do mundo num jogo também, ele próprio, controverso. Se a Inglaterra tinha sido prejudicada em 86, acabou por, aos olhos de alguns, e isto também é chamada doutrina de Iveres, mas foi um jogo onde o golo marcado por Inglaterra se chama o golo fantasma, porque o árbitro acabou por validar, mas há muitas dúvidas entre as pessoas sobre se aquilo teria efetivamente tocado na linha de golo para ser validado. Sim, ainda só sobre aqui o jogo que Portugal tinha aqui só umas notas. Em relação ao penalti, que falaste, aquilo foi um cabeceamento, sim, e Jackie Charlton, foi um cabeceamento de Torres, que ia à baliza, se não estou em erro, e Jackie Charlton põe a mão e defende com a mão, e levou amarelo. Não sei qual é que era, e digo isto não de forma irónica, mas eu não sei mesmo qual é que era, quais é que eram os regulamentos da altura, e portanto não sei. Eu pelo menos não vi assim muito um reclamar gigante da equipa portuguesa para aquilo de ser vermelho, se calhar era mesmo de facto amarelo só e pronto, mas não deixa de ser curioso. E os últimos 5 minutos há uma grande defesa de Banks no remate de Simões ao minuto 84, ao minuto 89 há uma grande defesa ao remate também, ao remate português, e aos 85 há aqui uma possível mão na área inglesa, um remate que pronto, ficará sempre por ficar como não assinalada. Na repetição é difícil perceber se era a mão, mas a mim, e creio não é por ser português, mas parece-me que talvez pudesse ser penalti. Avançando para esse jogo contra a Alemanha, como tu disseste, é um jogo que é muito... já é um grande jogo, é uma grande final, com 6 golos. E de facto é um jogo que tem reviravoltas, tem bons lances, tem bons golos,
mas que culmina ao minuto 101 com um lance que de facto já no prolongamento não parece, pelo menos a mim, numa das repetições que eu vi 2 ou 3, numa das repetições, em 2 delas aliás não me parece golo. A mim, lá está, nós tivemos aqui uma pequena divergência porque a mim pareceu mesmo que sim, aparecia naquela na linha, do VAR, que tocava na linha de golo. naquela do VAR, com a linha de golo parece. Eu depois fui ver outra também e a bola parece que não passa sequer não passa a linha toda e portanto é difícil de chegar a uma conclusão. E lá está, a decisão que acaba por acontecer não parece descabida, no sentido em que era difícil decidir em contrário ou não, e nestes casos pelo menos as ordens era de beneficiar o ataque. Por isso, nesse sentido, eu percebo isso. É considerado o jogador do torneio, Bobby Charlton, neste torneio. E é um torneio que também ajuda naquilo que viria a ser a conquista da sua bola de ouro. Sim, com o Eusébio outra vez a ficar atrás. Pronto, Eusébio teve muitos pesadelos com Bobby Charlton em 66, que voltariam em 68. Exatamente. Quando o United ganha pela primeira vez, é a primeira equipa inglesa a ganhar um troféu europeu. E foi uma jornada até à final, onde defronta nas meias finais o Real Madrid, num jogo absolutamente de cortar o fogo, onde o United teve um início de jogo muito mau, mesmo onde chegou a perder por 3-1 ao intervalo no Santiago Bernabéu, portanto claramente não eram a equipa favorita ali, e conseguiram dar a volta por cima na segunda parte, com David Sadler a marcar a 15 minutos do fim do jogo acabar, consegue empatar, e o jogo manteve-se assim, até que George Best encontrou Bill Foulkes, e curiosamente é um sobrevivente de Munique, que à data já tinha 36 anos, e que cruzou a bola e foi golo. E é aqui que o Manchester United sabe que irá defrontar o Benfica de Eusébio, mais uma vez no estádio do Wembley. Sim, a caminhada até aqui de ambas as equipas, na primeira ronda o Benfica empata, mas pela lei dos golos fora passa contra o Glendron, uma equipa irlandesa, enquanto que o Manchester United vence por 4-0 a equipa maltesa dos Hibernians. Na segunda ronda o United vence no agregado 2-1 ao Sarajevo e o Benfica também 2-1 ao Saint-Étienne. Nos quartos de final, a United passa outra vez também por 2-1 contra o Górnik Zabrze da Polónia, e o Benfica por 3-0 em casa na segunda mão, vence por 3-0, lá está, o Vasas. As meias finais, como tu disseste, o United passa pelo Real Madrid por um 4-3, o Benfica repete a dose dos quartos de final nas meias e a Juventus ganha por 3-0 no agregado. Chegamos à final e lá está, mais um jogo, mais uma batalha entre Eusébio, não só Eusébio, mas aqui o destaque obviamente vai para Eusébio, entre Eusébio e Charlton. Um jogo que a mim me pareceu mais quente que o jogo do Mundial. Digo isto porque... Sim, à primeira vista não parece, porque o Benfica acabou por perder por 4-1, portanto parece um jogo onde o Manchester United esteve sempre por cima, mas sim, não é exatamente isso que referiste. Sim, eu digo isto porque, dando um exemplo, eu quando eu vejo o Inglaterra-Portugal com dois comentadores espanhóis, e a dada altura até há um deles que diz que no segundo golo há um cumprimento, já não sei de quem exatamente, mas há um cumprimento de um jogador português, acho que é José Augusto, cumprimenta Bobby Charlton no segundo golo e felicita-o, e de facto o ambiente aqui é um pouco diferente. Há até alguns momentos bastante quentinhos. Há uma grande discussão entre Eusébio, aliás há um momento em que Eusébio e Charlton estão mesmo cara a cara e só não encostam as cabeças porque não calha, mas de facto é muito curioso. O Benfica tinha na baliza Henrique, na defesa Humberto, Adolfo, Cruz e Adolfo Calisto.
Sim, exatamente, Adolfo Calisto, Humberto, Cruz e Batista. Não, Não, Fernando, tinha não, Fernando Batista. Cruz, Humberto Fernandes, Sim, Mário Coluna, Jaime Graça, sim. José Augusto, José Sim, Torres, sim, 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 Eusébio exatamente, estava aqui e António Simões. Sim, exatamente. Faltava-me Jacinto na defesa, era o que me estava a faltar. Depois a equipa inglesa com Stepney, Dunn, Folks, Brennan, Nobby Styles, outra vez o pesadelo de Eusébio. Depois os únicos três desta equipa, Creerand, Bobby Charlton, Sadler, Best, Kidd e Aston. Um jogo que eu acho que o jogo entre Inglaterra e Portugal foi relativamente equilibrado por causa dos ascendentes portugueses. Eu acho que este não foi tanto, acho que foi um jogo com mais um sentido a nível inglês. Eu sinto que foi um jogo onde o Benfica foi completamente ultrapassado em certa medida pela liberdade, como nós falámos no início, a liberdade que o próprio treinador dava aos seus jogadores e, portanto, nestas variações que não eram bem variações táticas, por assim dizer, não era bem ordens do relevado que estas mudanças de posição surgiam tanto, esta facilidade em adaptar-se que os jogadores do Manchester United tinham, e o Benfica teve de ceder e teve de se adaptar a esta estratégia do Manchester United, e também por isso se calhar sentiram-se por esta liberdade tão grande que o United tinha, provavelmente também sentiram um pouco desorientados, não é? Sim. Sim. Eu acho que os primeiros a primeira parte é mais de United. Best é um fora de série autêntico. Aos 20 minutos já tinha sofrido 4, 5 faltas, assim sensivelmente pelas minhas contas. Sadler, minuto 25, também falhou na área isolado. Depois, perto do minuto 40, é aquele momento em que Eusébio e Charlton ficam ali um pouco tensos um com o outro, porque há uma falta entre Sadler e Charlton, fazem os dois um carrinho ao mesmo tempo, Eusébio, e Eusébio acaba por conseguir safar-se, mas o árbitro apita a falta, mas como seca a bola, Nobby Styles vai lá tentar pará-lo e Eusébio dá-lhe assim uma carga no peito e os jogadores não gostam, tanto que até minutos depois, quando Eusébio toca na bola, ouvem-se bastantes bus e bastantes apupos. Este jogo depois vai para o intervalo, e curiosidade também ou não, um jogo, eu não sei se referimos que também é um Wembley. Sim, referimos que é um Wembley, pronto. E lá está, sempre que havia, e no início, nos primeiros minutos, sempre que Best, por exemplo, tocava na bola, havia assim um bruá à volta, porque de facto é um jogador imenso e dos melhores jogadores, não, para mim, aliás, o melhor jogador nesta final do United. A segunda parte começa e o United superior acaba por mostrar no marcador essa superioridade com um gol aos 55 de Charlton. E aliás, no minuto seguinte até há um gol anulado a Best, um chapéu feito ao guarda-redes, mas que é anulado por fora de jogo. Sim, George Best, que aliás marcou um belíssimo gol neste jogo. Sim, já no prolongamento. Já aos 97 minutos, marcou aos 97 minutos um gol em que ele está ali na grande área e finta o guarda-redes do Benfica e acaba por marcar gol. Antes disso ainda, na segunda parte, há um pouco mais de Benfica a partir do minuto 70, sensivelmente. Continuam a existir bons momentos de Inglaterra, do United, mas há mais Benfica. Há ainda um grande lance de Best em que ele passa por 3 e remata para a grande defesa do guarda-redes benfiquista, José Henrique, e na recarga Sadler volta a rematar para mais uma grande defesa. O gol surge ao minuto 80, por Graça. Eusébio aos 88 falha isolado e foi uma falha que custou muito ao Benfica, porque iriam vencer à partida, não é? Apenas 2 minutos a faltar, era muito pouco provável a vitória do United. E depois o que acontece, lá está, como estavas a dizer, minuto 97, um golaço de Best pela equipa inglesa. Depois de
exatamente depois de Kidd e ainda Charlton que bisou nesta Sim, partida. Exatamente, 97 Best, 98 Kidd e ao minuto 100 Charlton consagra aquela que foi a vitória do United. Aliás, há um comentário que eu na altura vi quando estive a ler a crónica do jogo, se não me engano, do 0-0, que diz que aquele prolongamento foi o Benfica a sobreviver. O Benfica que se apresentou muito cansado, mais cansado do que o esperado, devido às temperaturas quentes que se faziam em Londres, se faziam sentir em Londres, e de facto não aguentou e estava a tentar sobreviver, e isso depois acabou com mais uma derrota numa final europeia para o Benfica. Benfica, que aliás nos anos 60 tinha vindo a fazer uma campanha europeia muito Sim, boa bastante notável. e com o Eusébio assim à cabeça, a maior estrela provavelmente dessa equipa do Benfica. E tal como nós referimos, nós apercebemos de que Charlton, e nós a fazer este episódio tentámos ver em que outras ocasiões se tinham defrontado estes dois jogadores, portanto Charlton e Eusébio, e tu passaste-me essa informação, que é que em 5 jogos oficiais e um amistoso, e um amigável, que Eusébio nunca vence Bobby Charlton. Sim, é verdade, É um dado, 6-0, para Charlton. Eu não sei se as pessoas tinham noção desta estatística, mas de facto é impactante. Sim, é um 6-0 para Bobby Charlton. Na verdade 7-0 se contarmos com a bola de ouro em que Eusébio fica em segundo lugar. E que não deixa de ser curioso, lá está. Assim, é uma... Por pouco, especialmente, e digo por pouco na questão, em ambas na verdade, porque no Mundial houve aqueles momentos no final do final do jogo em que, por exemplo, ao minuto 89 Coluna podia ter feito o gol e depois empatado o jogo e levar para o prolongamento, em que não se sabia o que ia acontecer, e mesmo na final da Champions o próprio Eusébio podia ter marcado o gol no final que daria a Champions para o Benfica, a terceira, e que abalaria, neste caso, Charlton, o que não aconteceu, e passando-lhe à frente, pelo menos nesse jogo, que foi possivelmente o mais importante entre eles. Será que poderemos considerar esta uma das maiores injustiças do futebol, o facto de Eusébio nunca ter... Eusébio, salvo seja, as equipas onde Eusébio esteve nunca terem conseguido ganhar às equipas onde Bobby Charlton estava, portanto Inglaterra e o Manchester United? É assim, enquanto... Eu acho que isso depende do ponto de vista, porque... Claro. Lá está, é assim, enquanto português, sim, e enquanto português... lá está, quando Eusébio morreu e fez ontem uma década da sua partida a nível físico aqui do nosso mundo, quando Eusébio morreu não tinha idade ainda para perceber o tamanho do fenómeno que ele era, e agora já tem, e de facto é um jogador intemporal, pelos seus conterrâneos dentro das 4 linhas, da altura considerado um dos melhores de sempre, alguém que fazia companhia a Pelé e Maradona com a maior das tranquilidades, que é uma ideia, por exemplo, que eu sinto que agora já não existe. Não sei porquê, mas não existe. Eu também tenho essa, pode ser uma impressão errada, mas eu também tenho um pouco essa impressão de que, aqui em Portugal se calhar não, mas que tenho a impressão que a nível mundial o legado de Eusébio não é devidamente acarinhado. Sim. E relembrado, como para nós, obviamente cá, sendo o Eusébio português, nós conseguimos... Temos um carinho diferente, obviamente. Temos um carinho diferente por Eusébio. Como se calhar, por exemplo, a Inglaterra relembra se calhar muito mais há outros jogadores que surgem à cabeça, e muitas vezes nós que não somos ingleses esquecemos de Bobby Charlton e de quem foi este enorme jogador. Sim, mas lá está, em relação a isto, é uma injustiça. Para mim, lá está, tentando ser mais imparcial, eu talvez diga que não, a nível do Mundial, porque no Mundial, embora o jogo tenha sido mais equilibrado, considero injustiça porque lá está, Portugal era um underdog, Portugal não era estreante e portanto não tinha a experiência que a Inglaterra, embora também não fosse muita, mas já tinha, e ainda por cima não estava a jogar em casa, portanto era tudo ali, era quase que tudo contra Portugal, e
e se Portugal tem... E Portugal faz uma exibição satisfatória, não é uma má exibição de todo. Embora não tenha sido melhor, foi uma exibição bastante satisfatória da equipa portuguesa. Tendo em conta as especial alguns condições jogadores. Sim, exatamente, as condições. exatamente. E por isso seria muito especial para Portugal na sua estreia no Mundial ter ido a uma final e quem sabe ganhar com Eusébio e coroar Eusébio na altura o melhor jogador de sempre. Talvez se Portugal tivesse ganho esse Mundial, essa discussão seria mais... Sim. Poderia ser mais universal. Eusébio com 2 bolas de ouro, um Mundial, 2 Champions, uma Champions, eu acho que ele não está na primeira do Benfica. E depois talvez porventura uma segunda Champions, caso vencesse aquela outra, com aquele remate que depois acaba por falhar, estaríamos a falar do melhor jogador português de sempre, não sei. Estaria na luta pelo menos por isso, e neste momento não o é, olhando assim obviamente para o passado também, tentando equipará-lo ao presente, que é sempre muito difícil. Não é o melhor jogador português de sempre, mas é um melhor jogador de sempre em Portugal, em termos de atuação em Portugal, na minha opinião. Sim. Acho que poderemos... Acho que é justo. Sim, pelo acho menos que é uma atribuição justa. Poderão existir outros que estiveram muito próximo do nível. Surge sempre o nome de Fernando Peiroteu. Sim. Infelizmente, sempre que o nome de Peiroteu surge à baila, normalmente é sempre quando se fala em Eusébio, ou seja, eu sinto que raramente falamos de Peiroteu por si só, é sempre em comparação com Eusébio, mas de facto é se calhar o mais óbvio. Sim. Sim, eu concordo contigo, aliás, tu já tinhas comentado antes. E não deixa de ser uma questão que é curiosa, também um pouco triste, mas curiosa, porque Peiroteu também um jogador de outro nível, autenticamente. Mas lá está, eu encontro... Sim, obviamente tivemos Figa em Portugal, tivemos... Sim, mas não tiveram um impacto que quer é Peiroteu, verdade. quer Eusébio tiveram. Sim. Entre... Exato. Sim, e neste caso, sendo eu uma pessoa que não tem qualquer tipo de sensibilidade extra, por não ser nem do Sporting nem do Benfica, eu acabo por simpatizar um pouco mais com aquele que foi o percurso de Eusébio, que é uma lenda. Sim, é um percurso também muito mais fácil de tu teres algum carinho com, Sim. porque acaba por ser mais recente, mais fácil, tens muito mais pessoas... Faz mais com Portugal. Faz mais com Portugal, tens muito mais pessoas hoje em dia que consegues encontrar, que te conseguem falar, que viram mesmo Eusébio jogar. Muito pouca gente que hoje em dia pode dizer que viu Peiroteu. Sim. O Peiroteu e os 5 violinos no Sporting. Portanto, e na altura eram épocas do futebol muito distintas, e tende-se a comparar o número de golos e depois refere-se, mas na altura do Peiroteu as defesas eram muito mais frágeis e por isso que ele marcava tantos golos, era uma barbaridade de golos que o Peiroteu marcava, e os 5 violinos marcaram uma barbaridade de golos todos juntos. Mas sim, eu diria que se calhar uma perspectiva mais clubística e menos se calhar a frio, poderia ser uma injustiça, mas não faz sentido para mim também desvalorizar a figura de Bobby Charlton só por ter uma nacionalidade diferente ou por qualquer que seja o motivo. Não, pelo menos eu considero que alguém que diga que seria uma injustiça Eusébio nunca ter ganho a Bobby Charlton, de certa forma estaria sempre a desvalorizar o inglês, e não precisamos de desvalorizar ninguém para enaltecer Eusébio. Eusébio não precisa que... Nem o próprio Eusébio deveria querer que se desvalorizasse colegas, assim, colegas de profissão para o enaltecer. Ele próprio, tudo o que ele fez fala por si, e não é preciso nada disso. Sim, eu concordo contigo, e uma das imagens que já tinha visto, mas que revi ontem pela ocasião que foi, não deixa de ser bastante bonita aquela imagem do Estádio da Luz, da estátua do Eusébio, cheio de cascóis, e entre as camisolas que estão deitadas no chão
uma camisola do Sporting Sim. que mostra o fair play. sim, e que a fronteira clubística foi passada porque de facto são estes jogadores. Um jogador que fez tudo pelo Benfica e que acaba por ser completamente que é difícil um adepto de outro clube, neste caso o maior rival do Benfica, o Sporting, não conseguir olhar com um sentimento de não quero dizer tanta tristeza, mas alguma antipatia por lá estar a ter sido do rival e por ter ajudado o rival a ser a melhor equipa portuguesa na altura. Eu nem ligo a isso, sem discussão. Não faz sentido, só o nosso futebol já tem tantas discussões Que não fazem já sentido, me bastam, sim. eu com as discussões de arbitragem ainda dou, Ainda dás de barato. ainda dou de barato. Agora, pormos a pessoas tentarem meter em causa duas grandes figuras do nosso futebol, seja de um lado, seja do outro, tentarem desvalorizar um ao outro, é uma discussão completamente inútil, quando poderíamos estar a discutir individualmente os feitos de cada um, e é muito mais interessante discutir isso e falarmos sobre os contextos em que surgiram, no fundo colocar no tempo aquilo que, ou seja, valorizar os seus feitos contextualizados no tempo, e qualquer outra forma de olhar para eles os dois é inútil. Sim. Voltando aqui para solo inglês, quer dizer, neste caso não, é solo mexicano. Falar do Mundial de 70 assim muito rapidamente, há um episódio curioso, caricato e triste para os ingleses. Sim, Não 1960 é um ano de perdas, porque é engraçado, eu estive a ver isto, que é praticamente em todos os anos em que Bobby Charlton ganha algum troféu, é um ano em que os Beatles também lançam um álbum, e neste caso, se o Mundial de 1970 também foi o último Mundial de Bobby Charlton ao serviço de Inglaterra, também foi o último álbum que os Beatles lançaram todos juntos, portanto é o Let It Be. E é um Mundial onde a Alemanha Ocidental teve a sua revenge, porque Bobby Charlton, mais uma vez, a ajudar a Inglaterra, ia ter um papel absolutamente preponderante naquela que se previa uma vitória, portanto aqui um 2-0, mas que foi substituído quando já estava 2 minutos depois do 2-1. Exatamente. Para o poupar, creio eu. Sim. E portanto... E depois a Alemanha marca 6 minutos depois da substituição. Sim, e portanto o Sir Alf Ramsey deve todos os dias da sua vida a pensar o que é que eu fui fazer? O que raio fui eu fazer, e portanto, e com toda a razão, e também já vamos ter em conta que Bobby Charlton estava na equipa principal de Manchester United desde os anos, ali final dos anos 50, portanto entre finais de 50 e 70 passou muito tempo. Sim. Portanto também acho que foi uma despedida não merecida, uma despedida Sim. que podia ter acabado, que não tem a mesma pompa e circunstância de Mundial de 68, mas que... 66. De 66, peço desculpa. O 68 foi quando ganharam a taça dos campeões europeus, exatamente. E, portanto, foi o fim de uma viagem gloriosa com a seleção inglesa, onde em 106 jogos faz 49 golos e durante anos a fio foi o maior goleador da história da seleção inglesa, apenas ultrapassado nos dias de hoje por Wayne Rooney e por Harry Kane, que são dois craques dos nossos dias. E, portanto, até nós temos mais ou menos estabelecido quando é que Harry Kane e quando é que Wayne Rooney começaram a jogar futebol, e entre anos 70 e, portanto, ali anos 2000 vai um grande 30 anos. Quase mais de 30 anos. Depois disto, Bobby Charlton acaba por mandar o United alguns anos depois, em 73, para se tornar um jogador-treinador, um cara que ainda tinha alguma... Ainda era uma coisa que ainda se via no Preston North End, mas não correu muito bem, e depois eventualmente acabou por sair.
Em 94 foi ordenado cavaleiro, 20 anos depois de lhe ter sido dado o título de Sir, da Ordem do Império Britânico. Tens alguma coisa a dizer em relação aqui ao fim de carreira de Bobby? Foi um fim de carreira mais discreto e ele depois acabou mesmo por integrar assim uns cargos mais noutras organizações e ter um papel mais relevante, se calhar, aquilo que é o backstage do futebol. Hoje em dia vemos muitos jogadores a assumirem um papel de treinadores, como é o caso de Xabi Alonso, e refiro Xabi Alonso pela época fantástica que está a fazer no Bayer Leverkusen e que merece esse destaque, mas que acabou por ser lá está, mais de bastidores, como muitos jogadores também fazem. Agora, do que eu me lembro, acho que o Lama acabou por ter um papel desse género. Tem um papel muito desse género, o próprio Schweinsteiger, creio que também. E pronto, são papéis que passam muitas vezes mais despercebidos, mas que não deixam, não é por não vermos que não têm a sua importância e que não... E a sua preponderância. A sua preponderância, exatamente. Obviamente, para mim tem toda a lógica, por exemplo, a nível de Manchester United, pegar num jogador tão emblemático e tão histórico e integrá-lo de certa forma integrá-lo na estrutura, porque é uma pessoa que apresentou uma lealdade tão grande ao clube que só faz sentido ter pessoas desse género dentro, e se calhar às vezes é isso que falta ao Manchester United da atualidade. Sim, por acaso é uma boa passagem e nota-se que assim, atualmente é um tema quente, ainda para mais depois do que aconteceu com o Cristiano Ronaldo e a sua saída. E o próprio Sancho, que diz que vai voltar ao Dortmund. Exato. Depois agora as situações estão acumulando. Será que a culpa é da direção? Será que é de Ten Hag? Será que há ali uma coincidência enorme de jogadores que parecem ser um pouco insubordinados? Eu aí não tenho certezas de nada, obviamente não estou lá no meio. Parece-me que é um pouco de tudo. Há um pouco de uma direção que não tem nada a ver com o clube que dirige. Há um treinador que, por ter uma rédea muito curta com vários membros do plantel, acabou por se antagonizar de vários dos seus jogadores. Depois tem situações que são difíceis de comentar sequer, como a do Sancho, que está a jogar PlayStation enquanto os outros jogadores estão enquanto o United joga. Tem situações como a do Greenwood e a do Anthony, que são altamente criticáveis. E depois tens a própria situação, lá está, do Ronaldo, que dá uma entrevista a criticar toda a estrutura, a equipa, enquanto ainda faz parte dela. E também o próprio José Mourinho também. Sim. Ou seja, na altura em que, pronto, a relembrar também muitas coisas que o próprio José Mourinho dizia na altura em que estava no Manchester United, e tem havido uma recuperação muito grande de algumas frases e de algumas coisas que ele disse. E pronto, é um Manchester United que vai, tal como o Manchester United ali dos anos 60, peço desculpa, de 58, tem um longo caminho pela frente, se calhar não tão dramático, mas ainda assim é um Manchester United que já desde a saída de Alex Ferguson, que nunca mais se encontrou. Nunca mais se encontrou, e que teve, pronto, e que desvalorizou o trabalho de José Mourinho, por exemplo. E portanto eu acho que ainda vai custar, não vai ser, não é uma reconstrução que seja para já. Sim, lá está, como tu disseste, depois de Alex Ferguson, o United é uma sombra daquilo que já uma vez foi. Mourinho mesmo assim conseguiu melhores resultados. Sim.
a época passada do Ten Hag acabou por também não ser... Acabou por ser bastante, sim, bastante positiva, tendo em conta aquilo que parecia. Bastante surpreendente, um terceiro lugar, conseguiu levar o United à Champions, portanto, eu acho que na cabeça de toda a gente parecia que o United... Parecia que ia ser bem pior. Aquele era o recomeço quase do Manchester United. E por aquela conversa de... Lá está, depois da questão da entrevista do Ronaldo, mais parecia que o United ia acabar em 16º e tudo mais, e a verdade é que isso não aconteceu, e foi um terceiro lugar bastante sólido, com direito a Champions para a turma de Ten Hag, que acabou por conseguir fazer uma boa gestão durante o resto do ano e ainda ganhou uma taça. E o Manchester United, que o ano passado elimina o atual campeão de Espanha, o Barcelona. Sim, exatamente, e depois viria a ser campeão. Na Liga Europa. Sim, exatamente, foi campeão nesse ano, sim. Portanto, é assim... Não, o problema aqui não era o Ronaldo, o problema aqui não é o Ten Hag, aqui o problema não é a direção, é um pouco tudo. Sim. É um pouco tudo. O próprio o Gary Neville também, um mítico jogador do Manchester United, ele fala muito sobre esta questão, porque além de ter sido jogador do Manchester United, o United é o clube do... É o clube do coração dele, e ele próprio diz que já estamos a chegar a um ponto onde a culpa já não pode ser da equipa técnica, a culpa não pode estar nos jogadores, a culpa tem de estar em quem está acima do... não é acima, mas quem está mais por cima do clube, quem está nos cargos mais altos do Manchester United. Sim, porque quer dizer, chegas a uma altura em que as contratações não resultam, e isso ou não foram escolha do treinador, ou se foram péssima escolha e a culpa é do treinador. Se não foram, a culpa é da direção. Tens os casos dos jogadores que são insubordinados, como o Sancho e como o Ronaldo foi, que aí a culpa, peço imensa desculpa, mas é deles. E que por muito revoltante que seja, e por muito estúpido que o Ten Hag possa ser, que nós não sabemos, que não estamos lá no balneário, ele é o treinador, e se ele diz para tu entrar aos 89, tu tens de entrar. Se o Ten Hag não te convoca, se calhar ia jogar PlayStation enquanto a tua equipa está a jogar, não é a melhor das ideias. E depois lá está, a integração do Anthony no plantel é o que é, depois das acusações que foram feitas. E também uma tentativa de integração do Greenwood que só não aconteceu por revolta. Sim, a revolta dos adeptos do Manchester United. Exato, felizmente para os adeptos do United a pressão foi feita por eles, e ainda bem. Infelizmente para os adeptos do Real Getafe, ou não sei se eles ficaram felizes ou não com isso, mas pronto, é o que é, e nem sequer vou entrar muito por aí, porque não, é mesmo daquelas coisas que não vale a pena. Porque, pronto, enfim, é o que é. Mas sim, o United neste momento precisava de outro Bobby Charlton, precisava de outro... De outro Alex Ferguson, quase. De outro Ferguson, ou de outro Matt Busby, de outra geração tão incrível como a que teve, de outro Nobby Styles, porque assim não vai lá, só com o Bruno e com mais um ou outro que estão aproveitando aquilo, não vai lá de só o próprio Bruno, pronto, também não é às vezes o mais popular com as suas atitudes em campo, entre os adeptos do United. Também McGuinness, que também fez parte daquela equipa do United que foi à Youth Cup, ia chamar Youth League, isso é atualmente, que é da UEFA. E sim, acho que conseguimos fechar com chave de ouro. Sim. Com esta pequena reflexão sobre a atualidade do Manchester United, daquilo que foi, porque lá está, há jogadores que são, não nos conseguimos falar deles sem falarmos do clube que eles, porque eles representaram. Fazem parte da mobília. Sim, quase. Exatamente, absolutamente fazem parte da mobília, portanto acho que é bom terminarmos assim. Sim. Não tens mais nada para acrescentar? Então, sendo assim, despedimos por agora. A vocês, como vão notar, tivemos aqui uma pequena questão de imagem, portanto este episódio será só em versão de áudio. E pronto, cá está o episódio de janeiro. Já andávamos a gravar isto desde há algum tempo, mas foram-se acumulando outras ideias. E pronto, agora em fevereiro voltem a contar connosco. Espero que fique tudo bem da vossa parte e obrigado por nos ouvirem. Obrigada por terem ouvido e obrigada por continuarem a acompanhar sempre o podcast, a dar feedback e, no fundo, a seguir. É sempre bom saber que temos pessoas do outro lado que gostam e que dão assim uma forcinha
para continuarmos. A toda a gente que tem dado um apoio de qualquer que seja a forma, um grande obrigado. Até à próxima e vemo-nos em fevereiro. Adeus. Até fevereiro.